Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto. Horário de Brasília, estamos aqui a postos, hein, para mais um. Eu, Paulinha Carvalho, olha aí. Oi, bom Você dia. Armando Vanucci. Fala, buenos dias, tudo bem? Brau. Buenas. Tonioli. Good morning, show. Vamos em frente, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016. Estamos aqui para comentar várias coisas com vocês, levar aquele bate-papo matinal enquanto você sai da sua casa para ir para o trabalho, para ir para a escola, sempre de ouvido ligado aqui na Jovem Pan, na rede Jovem Pan com o Morning Show. Vem com a gente, hein? Tem muita coisa pra gente falar até as 11h30. E o papo de música, ó, vai render hoje, hein? Sabe por quê? Porque ontem teve Grammy. Vocês viram alguma coisa? Sim. Parece que alguém desafinou, não foi? Não acredito. Ai, ó. Foi meio inacreditável, né? Pois é, né? O que não se podia imaginar, né? Olha, ontem, entre tantas coisas que aconteceram na noite do 58º Grammy, Lady Gaga... Bom, Lady Gaga roubou a cena, poderíamos dizer que Lady Gaga roubou a cena, porque ela fez lá a homenagem ao David Bowie com versões performáticas usando as referências herdadas do próprio camaleão do rock, né? E amarrando tudo com a clássica Heroes. Seria essa daqui, ó, um trecho, ó, que ela fez de Heroes do Bowie. Ela mandou Rebel Rebel, né? Mandou Changes, mandou Space Oddity e amarrou tudo com este clássico do Bowie Heroes. E teve o Nile Rodgers no final. Foi mandou bem, legal, né? Eu acho que ela roubou a cena, ela acabou roubando a cena. Ainda nesse campo das homenagens, das lembranças dos que partiram, teve um momento especial aí dedicado ao Glenn Frey pelo Eagles, a sua banda, a banda que ele formou com Take It Easy. Chamaram o Jackson Browning, um cara que compôs com o próprio Glenn Frey a música, esse hit dos Eagles, quando eles moraram juntos no mesmo prédio, né, no início dos anos 70. Então teve a homenagem bonita também do Eagles ao Glenn Frey com Take It Easy. Uma outra homenagem que rolou foi com o super grupo do rock que tem Alice Cooper, que tem o Johnny Depp, o astro hollywoodiano Johnny Depp, tem o Joe Perry, e eles homenagearam ao Lemmy Kilmister do Motorhead. Fizeram um trecho de Ace of Spades, um clássico do Motorhead também, em homenagem ao grande Lemmy Kilmister. Teve também mais um episódio, Paulinha pode me ajudar nesse comentário, mais um episódio da troca de farpas entre a Taylor Swift com o Kanye West. Né? Foi sutil dessa vez, mas ela mandou lá, falou assim, ó, não deixa ninguém atrapalhar o teu caminho, nem as Gerais, né? Porque na verdade... O que interessa é você e o teu público, e você vai olhar pra trás e ver que o que valeu a pena foi os contatos. Porque o que o Kanye fez, ele lançou o álbum dele novo e numa das letras ele dizia, tipo, que a Taylor, teoricamente, devia uma transa pra ele, porque afinal ele fez ela famosa. Naquele episódio que ele tirou isso, o escrotão. prêmio da A gente mão vê dela. por aqui, Que né? escrotão, Bom, né? e aí isso Ele polemizou. é chatão, esse cara mesmo, né? Ele é bem Ele é chato. o chato, o mais chato, assim, que tem é o Kanye West. Ele consegue ser chato em vários níveis, assim, da chatice. E um furo, né? Pelo fato da Lady Gaga ter roubado a cena, já vai ser contratada como ministra no Brasil. Roubou alguma coisa, já vira ministro. Já vira ministro. São as credenciais necessárias. Bom, mas aí, de qualquer forma, o que aconteceu? A Taylor venceu o prêmio mais importante da noite, né? Álbum do ano. Foi a única mulher a ganhar 2 vezes como álbum do ano, Edgar. Então ela já começou assim, olha, eu sou a primeira mulher a ganhar 2 vezes consecutivas esse álbum. Então, eu quero falar pras mulheres. E aí ela falou, olha, você, mulher, quando você estiver conseguindo coisas na sua vida, pode ser que venha alguém e queira tirar ali os seus louros, dizer Queira que tomar o crédito. foi, pelo que você conquistou. Mas não é isso não, vai lá, segue seu caminho, quando você chegar onde você tem que chegar, você vai ver que você só tá ali por causa de você e por causa das pessoas que você ama, e essa vai ser a melhor sensação do mundo. Então, quer dizer, um beijo pra você, Kanye West, que vai falir com esse álbum. Ela ganhou, é o que né? desejamos. Ela ganhou como disco, né? Como Disco do ano. A gente comentou aqui, né? Tinha toda aquela história do Kendrick Lamar com mais indicações. Ela com 7, ele com 11.
mas ele acabou vencendo como álbum de rap do ano, né? To Pimp a Butterfly. Ela com 1989 ganhou como álbum do ano. Agora, a gente tem também a canção do ano. E aí, quem ganhou foi o Ed Sheeran com a Amy Wedge, que é a música Thinking Out Loud, que eu acho que, por mais que você não identifique aí pelo nome, você vai saber que música é. E aí você também teve a gravação do ano, que é um outro prêmio bastante importante do Grammy, que ficou pra Uptown Funk. Uma música que a gente ouviu bastante, acho que é uma unanimidade até. Quem não gosta de música pop gosta dessa música, não nega que tem o balanço, que é o Mark Ronson com o Bruno Mars. Agora, a ausência notada, né, que aconteceu por uma orientação médica, Rihanna, porque estava com uma bronquite ali, podia ter suas cordas vocais afetadas. Uma coisa que eu Foi queria... a ausência, Uma né? coisa que eu queria saber, né, que a gente podia trazer a discussão. A gente tem no Oscar tanta discussão sobre a questão das cotas, e nós tivemos aqui a Taylor ganhando 2 vezes seguidas, e eu queria ver muito ganhar o rapaz, o Kendrick Lamar, que tinha 11 indicações. Você torcia por ele? Claro, o cara é de Compton, é tipo a ponte de lá, é a ponte João Dias de lá, Compton. Você atravessa a ponte, velho, passou do centro de Los Angeles, ali é terra de ninguém. Eu queria ver ele ganhar. Aí eu queria saber por que a questão das cotas serve pra Hollywood, mas não serve pra música. Eu não queria ver a Taylor Swift ganhar, eu queria ver o Kendrick Lamar de Compton. Você não queria a Tonholi, mas o mundo queria. A Taylor é uma queridinha do mundo da música. Ela alavanca, ela tem poder. Esse ano, o ano passado, né, com tudo que ela conseguiu... Por exemplo, na Apple, os caras não queriam pagar os artistas 3 meses de uso free, né, dos serviços de streaming da Apple. Ela publicou uma cartinha na sexta, no domingo os caras já mudaram tudo só pra poder ter o conteúdo dela. Ela tem um poder de grana mesmo, de mercado. Agora, se você quer entender o que é Compton, que nem o Tonholi tá falando aqui, vocês podem assistir um filme indicado ao Oscar. É o NWA Straight Out of Compton, que traz a história aí Dr. Dre, Ice Cube, que são caras da música que fizeram a história e que representavam exatamente esse neighborhood, gangsta neighborhood ali. O Dr. Dre deixou de ser um cara de Compton há 2 anos, quando ele vendeu pra Apple o seu fone de ouvido Dr. Dre Beats por 3 bilhões de dólares, sendo que metade foi pro Jim Iovine, o que business. É o business. Imagine você vender um fone de ouvido, você morar em Compton e vender por 3 bi um fone de ouvido. Mas o Dr. Dre, se você assistir esse filme, você vai ver que ele era um cara que ele sempre teve alguma coisa diferente ali. Se você assistir esse filme, que tá concorrendo inclusive ao Oscar, vale a pena assistir, Straight Out of Compton, é bem legal. Tem como começou o Snoop Dogg, tem o Tupac, tem o Eazy-A, que era era a tríade ali do Gangsta Rap, que ele morre de AIDS, que eu nem lembrava disso, e que foi uma coisa super marcante, um rapper que morreu de AIDS. É bem legal esse filme, acho que vale a pena também. E dá pra... vale a discussão, porque todos esses caras que a Paulinha acabou de citar, eles foram produzidos pelo Jim Iovine. O Jim Iovine foi o cara que produziu Born to Run, do Bruce Springsteen. E o Jim Iovine é o que eles chamam de branquelo aguado. E foi ele que fundou aquela grife chamada NWA, Negroes with Attitude. Que era o nome do grupo. Então não tinha essa de branco, negro, cotas, todo mundo igual. Belíssimo o que aconteceu na música, pena que não aconteça em Hollywood. Eu só queria também falar, tem um monte de fãs falando aqui na internet, a Bru Marguili, que é uma coisa que eu também achei. Teve uma homenagem ao Stevie Wonder ali, né? Ele tava ali... Teve homenagem a todo mundo, né? Pro Lionel Richie. Lionel Richie, quer dizer, eu me confundi agora. O Stevie Wonder eu tinha passado, será que eu não vi essa parte? Não, Lionel Richie. E aí, teve uma pessoa que se destacou, a minha amiga Demi Lovato. Ela cantou Hello e foi show, ela emocionou ele. Filmaram ele ali, o pessoal aplaudiu demais e foi o melhor Hello da noite, já que o da Adele teve problemas técnicos. Vamos falar dela. Na verdade, e muita assim, gente foi demitida, eu fiquei sabendo. Ela alegou que o microfone caiu em cima das cordas do piano. É claro que foi e deu um isso. som de guitarra. Ficou com um som meio distorcido. E ela ficou meio perdida, sem a referência. E logo ela, a Adele. A Adele que não desafina, é a perfeição Ela sonora. É a perfeição.
É a mulher que quebra cristais com a voz. Ela foi lá e desafinou ao vivo, publicamente. E se saiu com essa. Acontece. O microfone caiu ali na corda. Não tinha uma santa alma pra ir lá tirar o microfone. Pois que não então, podia o aparecer melhor em cena. hello Ela da noite, desafinou. quem diria? Foi de Demi Lovato. Eu diria, porque Demi Lovato, apesar de fazer esse tipo de música pop, que não é todo mundo que gosta, ela tem um vozeirão. Vale a pena vocês assistirem, então, ali a Demi Lovato fazendo Hello do Lionel Richie. Bom, vamos em frente, turminha. Vamos lá, vamos rodar. Ainda mais sobre o Grammy nessa edição do Morning Show. Ô, José Armando, Fala que eu te escuto. é com você que eu falo agora? Pode ser. Vamos lá, Zé. Então conta aí pra gente essa história aí, né, de Silvio Santos. É uma referência, o Silvio Santos sempre foi uma referência quando se fala em programa de auditório, né? Sim. Não tem muito o que... É claro que você muda o conteúdo, muda o que você coloca dentro, tem muito a ver com o talento de quem tá ali comandando o auditório, mas o fato é que Silvio Santos é uma referência pra televisão brasileira nesse tipo de show na televisão. Você né? sabe que é uma referência e impôs à emissora dele, ao SBT, ser a maior produtora de programa de auditório do país. Entretanto, se você parar para pensar e fizer as contas, botar no papel, é quase que errada isso, essa ideia que a gente tem de que programa de auditório... Porque todo mundo fala assim, ó, o SBT produz programa de auditório, a Globo produz novela e a Record produz jornalismo. Talvez isso não esteja tão certo assim não, porque na hora que você coloca nas contas ali, no papel, a Globo tem mais programa de auditório do que o SBT. E o que acontece? Lembra lá atrás, antes do Carnaval, que o Boni falou, ó, tá tudo igual na televisão brasileira, na Globo tá tudo igual, é tudo programa de rádio com imagem, né? Não é um programa feito, pensado para a televisão, é a mesma forma de antigamente. E aí o que é que eu fiz? Fui contar lá os programas de auditório, para você ter uma ideia, e é tudo igual, viu? O conteúdo é o mesmo, ó. Você tem Altas Horas, Amor e Sexo, Caldeirão do Hulk, Domingão do Faustão, Encontro com Fátima Bernardes, Programa do Jô, The Voice Kids. Tem o Esquenta, que tá de férias, ainda bem, graças a Deus. E tem um novo programa do Márcio Garcia, um game que também será de auditório. Tá de férias porque você odeia o Esquenta? Só falta ser Não. tudo ao vivo. É tudo ao vivo, Zé? Isso aí? Não, a maioria aqui é Só gravado, falta ser né? tudo ao vivo e a gente volta no tempo da TV Tupi, onde Não, os programas eram feitos todos ao vivo. Eu acho mais divertido, num hein? programa- Programa de auditório ao vivo é muito mais Então, mas divertido. a maioria é gravado. E aí a gente fica com aquele negócio, pô, mas o Silvio é o rei do auditório. Não, a Globo se transformou no rei do auditório. E se você parar pra olhar, é tudo igual. É tudo muito igual. Por quê? Porque a Globo proíbe você levar pautas de outras emissoras. Né? Você não pode. A Globo, para levar o Edgar lá, mas o Edgar tá na Jovem Pan, isso, claro, não pode. Né? Então, o que é que eles vão pegar? Eles vão pegar sempre o Matheus Solano, vão pegar a Leandra Leal, o vão pessoal pegar da casa. o pessoal da casa, que se repete no Altas Horas, no Encontro. Mas você viu o que o no Adnet coisa. falou aqui em entrevista pra gente, exclusiva aqui Ele pro começou Morning a abrir Show. as portas agora com isso. Que ele, através da visão e a própria necessidade de um programa como é o que ele faz, de contar com a matéria-prima do ser televisivo, já que ele faz uma crítica, uma sátira aos formatos de televisão e aos personagens da televisão, pra ele nada melhor do que seguir nessa política de abrir mesmo a porta da emissora Sim. para que ele possa, né, trabalhar com gente de outras emissoras. Né? E que tomara que consiga dar passos que não fique apenas no Carlos Alberto de Nóbrega, mas num monte de gente. Mas o fato é que essa é uma crítica que já alguns apresentadores lá da Globo começaram a se incomodar, porque eles falam assim, pô, a gente pensa aqui numa pauta, pô, eu quero trazer o Tarcísio Meira. Aí vai lá o outro programa, leva o Tarcísio Meira. E às vezes a briga fica sempre em cima dos mesmos artistas. Então, o que era antes a maior produtora de programa de auditório no SBT é hoje a Rede Globo. Só que precisa mudar a forma. Eles usaram a mesma forma. O Amor e Sexo, por exemplo, eles fizeram... fica lá o auditório e com todas aqui, com raras exceções, eu acho que a exceção fica pro Serginho Groisman, que é o único que dá uma função realmente pra plateia. Né? Porque a molecada faz Eles pergunta, eles participam, é bem participam. legal. Tem quadro que começa na Que plateia. conta a história da plateia. O resto é só bater palma na hora que claro. alguém manda fazer. Né? Olha, Então, agora isso que a gente precisa. Terminou, Zé. Agora, deixa eu dar uma- Eu te cortei, Zé. Deixa eu só dar uma notícia exclusiva aqui. Vai. Então volta o BG, porque eu quero fazer um clima aqui, vai. Então, ó, e essa Peraí, Zé. Oi, Agora que vai, isso? vai. essa aqui é exclusiva. Eita! Deixa Edgar se concentrar. Zé Armando, pô, você tá vendo, Zé, o que você causou Gente. aqui? Não, você que colocou antes, Edgar. Tem a hora certa. E esse Olha som, que hein? bem, Oi, caramba. Edgar. Você isso como é operador de mesa, Edgar. Olha o seguinte, Edgar. Não, Vamos pra isso. já Eu volto bem. daqui a pouco
Reginaldo, exclusiva. volta. Não. Reginaldo, desce Já me aqui, por arrumei. favor. Já me arrumei, peraí, calma lá. Ó. Põe a bola no chão, vai lá, Zé Mano. Exclusiva, acabou de chegar agora. Pra quem é fã de novela mexicana, pra quem acompanha o Paulinha. SBT, acabou de bater o martelo. A decisão foi tomada ontem à noite, consultado o Silvio, que está nos Estados Unidos, bater o martelo. Não, o SBT não dará continuidade ao espaço de novelas no início da tarde. Que é antes do Caso de Família, eles botaram Maria del Bairro, deu uma audiência lá satisfatória, mas com o fim do horário de verão na próxima segunda-feira, o SBT achou melhor não continuar com novelas mexicanas nessa faixa. Elas continuam depois do Casos de Família e aí esticam o Bom Dia e Companhia. Paulinha ficou triste, Ellen? A Paulinha adora novela mexicana, ela tá muito. acompanhando várias sagas. Reina ela tá, del ó, Sul. ela tá com Sei lá sotaque. como é que fala. tudo. Olha aqui, ó, eu coloquei Gente, essa... que isso? Olha aqui, ó, essa Coloca música. Dona. É Roupa uma nova. música romântica, porque é o seguinte, você que tá aí enrolando esse noivado, né? Anos e anos, enrolando. Essa história de enrolar noivado eu entendo bem. Você quer que eu explique? Não. Ah, então é de cunho pessoal essa matéria que você traz pra gente? É óbvio, tudo são. Olha aqui, ó. Qual que é a melhor idade pra casar? Tem idade pra casar? Aí eles vão falar, não, você tem que estar amadurecido na relação. Tem que Amadurecido. tem que fazer um test drive, morar junto um tempo antes. Ó, nada disso vale. O que vale é a química do dia a dia, eu já diria, hein? Sei. Agora, sei. segundo o Data Ellen, tem alguns dados a mais aí pra colocar nessa pesquisa aí. Exatamente, mas esse estudo não é do Data Ellen, eu quero deixar bem claro, tá? Esse não foi em parceria com o Data Ellen, porque o Data Ellen, inclusive, discorda um pouco do estudo, nós vamos levantar esse ponto logo mais. O que acontece? Foi feito um estudo pelo sociólogo da Universidade de Utah, dizendo que a melhor idade para você casar está entre os 28 e 32 anos de idade, e se você não certo. quer se Ô, louco. separar aí nos primeiros 5 anos de casamento. E aí ele argumenta, o que ele fez? Ele estudou aí entre 2006 e 2013 os registros de uniões nos Estados Unidos e percebeu isso, que conforme a idade ali dos casais, a tendência a ficar mais tempo junto estava nesses casais que se consolidavam entre os 28 e 32 anos de idade. Ele acredita que seja porque nesse período aí as pessoas já estão mais maduras, já têm uma certa estabilidade emocional e financeira, elas conseguem distinguir um pouco melhor o que é cegueira de hormônio aí, o que é uma relação estável mesmo. E ele diz que conforme for passando aí desse tempo, dos 32 anos de idade, começa a crescer a cada ano 5% a possibilidade de você acabar com a sua relação num divórcio. Agora, vale lembrar o seguinte, Utah é a região ali que tem maior número de mormons nos Estados Unidos, e mormons acreditam no casamento como uma coisa realmente necessária para você chegar a uma certa consagração divina, enfim. Então, gente, talvez não valha para todo mundo isso. Pra mim não Olha, valeu. Eu olha, casei é com a- 28 não vale pra separei todo em um mundo. ano e meio. É aquilo que o Nelson Rodrigues chamava no Roberto Campos, nosso ex-ministro, de idiotas da objetividade. Cada vez surge um idiota da objetividade que faz uma pesquisa. Você vê, o cara fez uma pesquisa de estabilidade, como a Ellen acabou de falar. Em Utah, Que para eles é útil você que é defender a família. o lugar mais conservador. Os caras não saem de casa depois das 6 da tarde. Então, esse que é o problema. A pesquisa só encontra aquilo que ela busca. São os idiotas da objetividade. Cuidado com eles. Daqui a pouco mais, não sobre o casamento, porque isso Se é uma... você quiser, não precisa casar entre essa idade. Aliás, nem sei se precisa Ah, casar, mas né? casar é Mas bom. não precisa. Olha essa pessoa, É bom, quanto mais José novo, Armando? melhor. Dá tempo de se arrepender e correr atrás do prejuízo. Olha só. Cid Castro aqui no nosso Twitter. Olha lá, 10h19, horário de Brasília. Nesse clima de latinidade, vamos falar aqui, Tonholi. Tem até umas trilhas pra gente rodar aqui, pra você falar sobre essa declaração de Phil Collins. Bom, Ele já tinha lançado aí uma onda de que voltaria com o Genesis, se reunindo com os caras do Genesis, né? Bom, vamos lembrar uma coisa. O Phil Collins, nos anos 70, ele era o baterista do Genesis, que era uma banda progressiva, que as pessoas não engoliam muito o progressivo, né? Se bem que agora voltou moda. E o Phil Collins coube o papel dele substituir ninguém menos que o Peter Gabriel. Bom, o Phil Collins anteviu a fusão da música branca e a música negra, e foi ele que começou a colocar nos álbuns solo dele o Earth, Wind and Fire com os seus metais. Conclusão, ele explodiu
E saiba você que só tem 3 artistas solo que venderam mais de 100 milhões de cópias. Michael Jackson, Madonna e Phil Collins. Olha a metalheirinha aqui, ó. E com 2 membros do Genesis, falou que ia retomar o Genesis, mas hoje num site inglês tem uma exclusiva com ele, falando que na verdade o Phil Collins está retomando a carreira solo. Anunciou ontem para esse site uma autobiografia até o fim do ano. Tá relançando os 14 álbuns solo dele. E ele tá colocando as mesmas capas, só que ele com o rosto de 65 anos de idade hoje. Ah, ele tá fazendo as novas capas. Que legal isso. Porque tem o Ele tá com Face Value. 65? Hã? 65? 65, tá com 65 anos, ele tava morando em O Ed, Genebra, então, né? separou da mulher, virou alcoólatra. Ellen, todo mundo envelhece. E essa aqui? Dorme na erva mate, que nem o Ed. O Ed E essa daqui, ó. E essa Envelhece. daqui, ó. Acho que foi, acho que trilha do 007, foi isso? Aquela Against All Odds, que era uma lentinha. Foi a primeira estouro dele. E o Phil Collins tá morando hoje em Miami, numa mansão em Fisher Island, que foi da Gosto pra Jennifer tudo, Lopez, né, gente? uma mansão de 50 milhões de dólares. Se reconciliou com a mulher, tem um filho de 31, um de 14 e um de 11. Todos são músicos. Ficha corrida dele. Tirou a capivara dele. Levantamos tudo. Até o número do código de barras do DIL da mãe dele. Conclusão. Ele vem com tudo e retomou a carreira solo. E tem uma novidade aqui. A gente falou tanto que o David Bowie esnobou o Coldplay, e esnobou o Red Hot Chili Peppers. O Phil Collins revela que foi esnobado pela Adele. Quis gravar com ela na última hora pra ele colocar nessa coletânea. Ela Saiu fora. caiu fora. Ai, desculpa, Phil. Tá um A momento de agenda, sabe? recusas, né? no mundo pop, É rock. que as pessoas né? estão falando sobre isso, não tem mais assunto. E quero lembrar uma coisa, quando você teve nos anos 80 o Live Aid, o Phil Collins foi o único músico que tocou nos dois, em Londres e nos Estados Unidos. Ele saiu correndo dos Estados Unidos e foi voando pra Inglaterra pra tocar com o Led Zeppelin rock and roll. Então o baixinho é o máximo. Foi que meados dos 80, isso aí, né? 85, por aí, o Bob Geldof, né? Isso. Que capitaneou essa turma aí e teve mesmo os concertos, se eu não me engano, nos Estados Unidos foi na Filadélfia, né? E em Londres, no Wembley. Wembley. Stadium, né? Muito legal. Vamos falar do nosso Viber hoje, Paulinha? Vamos falar do Viber. Bom, a gente teve essas pessoas aí que ganharam o Grammy, né? E a gente quer saber o seguinte, qual que é a música que você não aguenta mais? Qual é? Ouvir. Nossa. Aquela chata que grudou, que você não aguenta mais, você, sem perceber, tá cantando. Sabe que no Metralhadora. Mal começou, Você não aguenta eu não mais? aguento mais. Tem não. muita gente que falava de rap, né, do Pharrell, porque realmente foi uma que bateu muito forte. Mas a Edna Rodrigues já participou aqui no Twitter, ela canta no Twitter, eu amo quem canta no Twitter. Ela mandou assim, ó, hoje é um novo dia, um novo tempo. Não aguenta mais. E você, qual é a musiquinha que você não aguenta mais? Manda mensagem de voz pro nosso Viber, 56.009.009, deve cantar, porque sempre fica mais alegre, e tem mais divertido. chance de ganhar o A gente prêmio. vai identificar rápido a sua música, vai que é alguma coisa muito obscura que a gente não conhece. Ah. Então, por favor, cante, solte a voz, o hit que você Solte não o gogó. aguenta mais. no Boa. nosso Viber. Estamos esperando, hein, ó. 56.009.009. Manda pra gente aí, ó. Você tem filhos pequenos, né? Você que tá me ouvindo. Paulinha também tem filhos pequenos. Sim. Zé Armando tem filhos pequenos. Quem mais tem filho? O Tonhora tem filho pequeno. 12 e 4,5. Olha aí. Quanto será que custa pra criar um filho, um Nossa, bacurizinho, Muito. no Reino Unido? Aqui no Brasil, você lá deve sabe. ser mais caro. Lá, se Mais for caro ou pelos mais nossos barato, parâmetros, será? o Ulisses vai contar pra... Ô, Ulisses, peraí, me conta uma coisa, Ulisses. Você tem já filho pequenininho, né? Bebezinho ou já crescidinho? Então, Edgar, eu sou radialista, né? Com salário de radialista não dá pra ter filho. Ah, então por isso ainda, né? Que você tá enrolando, né? Zero, não dá, Edgar, não dá, não tem a menor condição. Eu até tava fazendo as contas aqui, cheguei à conclusão que um sujeito como você, por exemplo, que gosta de criança, Nossa, né? quanto que eu gastaria? Queimou o equivalente a um prêmio da Mega Sena só criança. Ô, Ulisses, Pronto. posso lembrar uma coisa? Semana passada você contou aqui que você foi num restaurante em Londres, gastou quantas? R$1.200? Cara, Isso já Não, dava não, pra não, pagar a só escola não, de uma mas aí é o criança. seguinte, Ah, Tá, gente, sei lá, olha, entre a escola da criança e o restaurante 1.200, eu... Não, Olha, é só R$200, Ulisses, tem eu 200 me libras, identifico né? com Vamos- você.
Não, e é uma vez na vida, outra na morte, né? Então, agora o filho é todo dia, né? Foi Aquela degustar. despesa fixa ali, Despesa que o camarada fixa. não tem como fugir, né? E esse levantamento que foi encomendado por uma seguradora britânica calculou quanto custa criar uma criança aqui no Reino Unido, né? Claro que é difícil comparar a realidade brasileira, porque são dois países muito diferentes, mas eu tendo a achar que uma família de classe média aí em São Paulo acaba gastando mais ou menos isso, se não mais, viu? Então, vamos lá aos números, né? No total, criar um filho do nascimento até os 21 anos de idade custa aqui na Inglaterra, em média, 230 mil libras, o que equivale a 1.325.000 reais. 1.300.000. Se a gente considerar que os contratos de financiamento imobiliário aí no Brasil são mais ou menos nesse prazo, né, 20 a 30 anos, daria para comprar uma casinha bem bacana, né? Agora, esse valor é se a família mantiver a criança em escola pública, que aqui na Inglaterra é uma escola bem decente, na verdade. As famílias mais abastadas, as que normalmente mandam os filhos para as escolas privadas, gastam o equivalente a 2.165.000 reais aqui na Inglaterra. O ponto dessa pesquisa é mostrar que os gastos com os filhos tem subido muito na Grã-Bretanha em geral. O aumento foi de 4,3% só no último ano, sendo que aqui a inflação em 2015 foi de 0,2% no ano inteiro. Então isso significa que numa família média britânica, 1/3 do salário dos pais é dedicado inteiramente para cobrir os gastos de um único filho. O primeiro ano da vida de uma criança britânica é de longe o mais caro da existência inteira dela, custa em média o equivalente a 67 mil reais. E os gastos seguem elevadíssimos até os 4 anos de idade. Depois eles caem consideravelmente entre os 5 e 17 anos, até subir de novo na reta final dessa dependência aí por causa dos gastos com universidade, Edgar. Ulisses, você estava falando dos números aí, um modelo, outro modelo. Eu fiquei pensando, vezes 4 dá... 4 mil, caceta. Dá muito, Edgar, viu? você tem que ser louco para fazer Imagina eu que porque sou filha do padeiro. Um terço do salário da família média britânica vai para um filho. Se você Mas, tem 4 filhos, como é que você faz? Dois já estão ali se emancipando, digamos assim. Esperamos, né, Edgar? Você está esperando isso ansiosamente. Obrigado, viu, Ulisses, por me lembrar, viu, disso. Valeu, Edgar. Por isso que as pessoas têm que pensar 2 vezes, né? Levar a sério. Caiu a ligação. A conta também. A calculadora, eu acho que é um dos métodos contraceptivos mais eficazes. Valeu, dá uma brochada legal a calculadora. Obrigado, viu, Ulisses? Um abraço pra você, Valeu, ótima Edgar, um terça-feira. abração, Olha, é um assunto realmente, né, polêmico, né? Essa questão ter filhos, não ter filhos, quanto vou gastar, quanto não vou gastar. Não, se você pensar, acho que você não tem. Mas essa é a questão. Se é você isso. for pensar isso, você não vai ter filho. Agora, né? o outro lado também é verdadeiro. Porque se você tem ali, enfim, se você cria um filho no âmbito da família, tem sempre uma ajuda de alguém, um tio, você ajuda o seu sobrinho. Milagres Não, acontecem. tudo bem. Teu filho com o teu Concordo, irmão, com mas teu eu irmão. acho que todo mundo fala desse lado bonitinho e aqui ninguém fala que tem um outro lado que é pesado, né, tem, gente? Claro, o custo de vida é muito Não alto. só o custo de vida, não é fácil criar um Mas, filho. gente, Tem a vi- momentos a- que... Mas a vida já é pesada naturalmente. E aí, o filho não é o filho que vai te dar o peso, Ellen. Pode? Vai lá, não sei produz um não. que você vai ver como é bom. Não sei não, né, Ellen? Não sei não, hein? É difícil sim, Ellen, mas quem disse que seria É fácil? bom, é não bom, é bom. É um desafio, É uma Você dor sabe de que tem uma cabeça piada, eterna, mas é tem bom. uma piada do British Sense of Humor que o cara pergunta pro outro, você gosta dos seus filhos? Aí ele responde, comparado ao quê? Do you like your children compared to what? Olha, o Gueto tá dizendo aqui no nosso Twitter, tem gente que fala que filho é bom, mas dura. É porque filho nunca é ex-filho, né? Ex-mulher pode ser ex-mulher, ex-cunhado, enfim, ex-sogra, ex-sogro, mas ex-filho... Bom, Edgar, já começar a discussão pensando no ex é fogo. Não, vai entrar aí. Tem que ser realista. Ô, Zé Você Armando, tem que ser Ellen, realista. mergulha na Zé. vida, Ellen. Mergulha na vida. Mergulho, mas com o pé... Esses caras não entendem a gente, Zé Armando. Tem que mergulhar. Nós somos exceções, Zé Tem que Armando. mergulhar na vida. Agora 10h34, horário de Brasília. A gente vive bombardeado com esse
tanto de informação, notícia que vem, notícia desmente, notícia mente, notícia fala, notícia confirma, notícia diz que, né? E aí a gente fica ali, ó, enchendo a nossa cabeça. Esse assunto relacionado, seríssimo, aliás, saúde pública do Zika vírus, né? Dá tantas voltas. Primeiro disse uma coisa, depois surgem conspirações dizendo não é bem assim, a microcefalia não está ligada, né? Estudos dizem, preliminares dizem que não, que pode ser um larvicida, um inseticida. Aí você fica meio perdido nesse turbilhão de coisas aí que se diz a respeito, né, do Zika vírus. E aí isso vai entrando na vida da gente. Isso vai fazendo parte da vida da gente. Você começa a ouvir comentários, até comentei com o Thiago Berrais outro dia aqui na redação da Jovem Pan. Eu tava ouvindo a própria rádio, aí tava assim meio que descrevendo a trajetória do mosquito. E aí a frase que eu isolei e achei muito curiosa foi a seguinte: olha, cuidado, o mosquito pode também pegar o elevador com você. Quer dizer, ele tá te perseguindo. O mosquito pode estar em qualquer lugar, na verdade, né? Se descuidar, ele vem junto mesmo, dentro do carro, né? Tá no seu bolso, Edgar. Tá no seu o bolso. Zika drone. É Zika drone, cara. Porque, tudo bem, tem os focos onde a incidência é maior mesmo, a possibilidade de haver focos no mosquito acontece em determinadas áreas que a gente sabe, né? Mas começa a se relatar uma espécie de reality show, Zé Armando. Você que fala de televisão? Acho que é. Do mosquito. Do Ed Gestito. Verdade. Agora, o mosquito entrou, sabe aonde? Até no sermão do padre. Vixe, Maria. Quem vai contar pra gente é o Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Fala, safadão, beleza? Tudo e você? Bom dia. Tá coçando aí? Como? Tá coçando? Coçando o quê? Cuidado, hein? Zika, Não, tô mosquito. trabalhando, rapaz, não tô coçando. Não, a picada do se mosquito. entregou agora, Viga. Era entregou, coisa né? do mosquito, picada. Não tinha nada a ver com Mas o rapaz vem com essas perguntas de cunho Capciosas, múltiplo, né? entendeu? Já vou logo na canela. Ô, Ed Show, deixa eu te dizer. Tá feia a coisa, né? Pois Todo é. mundo preocupado com o Zika. É verdade ou é mentira? Você que é um especialista em mosquitos, em levar picadas. Me diz uma coisa. O mosquito voa mais de 1 metro? Não. Ou só até 1 metro? 1,5 metro no máximo ele. assim? 1,5 metro. O Ed Então quem é de Gestito. menor estatura tá mais sujeito a ser picado, é isso? Ó, quem é de menor estatura, eu vi uma matéria na TV também que diz que quem deixa o cheiro de CC, o suorzão bombar, tem mais chance. Quem anda perfumadinho e limpinho, o mosquito não Ou seja, quer. significa que se você tá no Toma transporte banho. público, se ralou, né? Porque Cheiro aí de suor, parece que porque o atrai mosquito pega o metrô também, Tá bom, o então ônibus. dignidade tem cheiro, gente. Acabou o repelente, mete o perfume. Pode ser de quinta, mas mete e resolve, né? Pode pôr um, Beleza. pode pôr Ô, meu caro Edgar, como você bem falou, o mosquito tá literalmente se entranhando na sociedade, nos costumes, hábitos, e agora entrou na igreja. E com a bênção do padre da Igreja Católica aqui do Rio de Janeiro, meu caro Edgar. E essa novidade foi introduzida pelo padre Antônio Luceno. Tem mosquito aqui perto de mim, já tô dando uma pancada nele. Sai, bandido, sai daqui. Não sei o que é, né? Outro dia no Comitê Olímpico 2016 falaram pros gringos, não, fiquem calmos, na região do Parque Olímpico das Olimpíadas, lá é outro tipo de mosquito, é muriçoca, não é mosquito da dengue. Jesus, Maria, José. Mas enfim, um padre da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, como eu já disse, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, o padre Lucena, decidiu agora introduzir na oração Pai Nosso, meu caro Edgar, o Zika vírus. Ah. E ele está terminando as suas orações Como da seguinte seria? forma: livrai-nos de todo mal, inclusive do Zika. Brincadeira. Eu achei Maravilhoso. sensacional. Eu achei maravilhoso. Melhor que isso, só assistir o clipe de Sorry do Justin Bieber sem ter que olhar pra cara dele. Sorry. Até tu, Viga! Você tá melhor gostando, do tá sabendo a música do Você Justin viu? Bieber, que Não, demais! não, essa música ela é tipo chiclete, ela cola e não sai. É, essa Mas é a o que ele bom escolheu, do gente. videoclipe é que você vê o vídeo e não tem que olhar pra cara do Zé Mané. Se cuida aí, Viga. Tá? Né? Tô aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, rapaz. Tô dando bordoada em mosquito pra lá e pra cá. Valeu, Viga. Abraço pra você. Ô, Ed, tem uma pergunta. Você não acha que a gente tá revivendo os anos 80? Em que sentido? Dengue, terrorismo, inflação. Lá tinha a geração Nossa, X, agora temos superinflação. a geração Y, tinha a geração X, lembra a banda Sim, do Billy Idol, sim. Generation X? Aham. É os anos 80. Tudo igual. Olha, Mas é que dengue, terrorismo, inflação, geração Y. Voltamos no tempo. Olha aí, continuando no assunto do Zika, a gente convidou a nossa repórter aqui da Jovem Pan, Carolina Ercolim, para conversar com a gente sobre essa notícia que a gente viu hoje, sobre as grávidas que estão
fugindo do Brasil. Quem pode, foge para um Quem lugar. pode, né? Exatamente. Não é? Porque é um recurso caro, Pra né? onde esse povo tá indo? Pros Alpes suíços? Pra onde? Especialmente pra Miami. Especialmente pra Miami. Mas Miami é calor também, não é? Não tem o Zika em Mas Miami? é Miami, né? É porque tem muito brasileiro que acaba Porque tendo com casa outlet é outra lá. coisa. Enfim, a facilidade é maior. Mas Miami tá na lista, Nova York, Portugal, França e alguns médicos com quem a gente conversou também relatam casos de pacientes que procuraram abrigo em Israel. Nossa. Tudo isso, o movimento é caro para poucos, mas cresce tão rapidamente quanto o número de crianças com microcefalia no país, que já ultrapassa os 4 mil. Então, algumas mulheres ficam apenas os 3 meses iniciais da gestação no exterior. Outras, como a paulistana que a gente ouviu, a Letícia França, acabam esticando a estadia com receio de bebê desenvolver a anomalia na fase final da gravidez. A administradora de empresa está com 21 semanas, fala que estava super surtada aqui em São Paulo. E aí, então, resolveu ir para Miami com a filha pequena para passar pelo menos o primeiro trimestre da gravidez, que é onde ainda há estudos que comprovem esse ataque mais grave ao bebê e ao cérebro do bebê. Vamos ouvir. Projeto Zika. Assim, dá para fazer? Quanto que vai custar? E quais são, de fato, os benefícios, além de saúde do bebê, psicológicos para a mãe, né? Para a grávida. Estava evitando sair de casa. Então, após o Natal, resolvi vir e estou desde então. Então, na verdade, teoricamente, eu deveria ir embora agora em março, era o planejado, mas eu já estou cogitando ficar mais e ficar pelo menos até o máximo que eu possa ficar, até eu poder viajar de avião. Eu fiquei pensando como é que funcionaria na lei isso aí, né? De você ter um filho... Cara, pode mas acontecer. ela vai ter fora? Não, provavelmente. A ideia dela não é. não é ter né? fora? Não é ter Vem fora. aqui. É passar a gravidez. Não, mas essa história de... Então, meses, mas essa história de ter filho fora, há uma Já clínica... aconteceu Então, também. há uma clínica especializada em Miami para atender brasileiras que querem ter filhos com cidadania norte-americana. Isso E aí também eles já tem. fazem toda a A gente legalização. falou até aqui É no claro, é Mas uma peraí, coisa aí super... a pessoa vai com visto tipo de turista e E numa é uma fase... enroladinha, vai mais pro final da tem o gravidez. filho lá, é isso? E tem o Sim, filho lá. exato. Você paga um preço caríssimo, óbvio, e a criança, você tem o filho lá. Foi uma coisa que começou a acontecer muito quando a crise estourou bastante, e aí começou a se repercutir esse tipo de coisa. Mas há uma clínica em Miami para brasileiras. Que já faz Mas toda a criança, ela é documentação, considerada todo o nascendo lá? Ela é considerada Americana. americana? Né? Ela nasceu lá. Sim. Curioso. Bom, obrigado, Carolina Ercolim, com a gente comentando e falando sobre essa notícia aí das brasileiras que estão optando, para quem pode, né, como a gente falou, Exatamente, porque custa muito caro, né? Você tem uma ideia de quanto custa? Quanto que Em torno de essa- 40 mil reais, pelo menos, porque você tem que pagar aluguel pra ficar lá, ou se você não tem uma casa, ou pagar um hotel pra você ficar lá, Airbnb, enfim. Mas tem que ficar alguns meses e custa caro, sem trabalhar, né? E o real, né, digamos que tá Não ajudando tá muito bastante. favorável, né, conversão gente? Tem tá um meio amigo difícil. aqui na internet, o Gueto, ele diz o seguinte: minha esposa veio com esse projeto Zika, quer ir pra Miami. Detalhe, ela não está grávida. É uma outra possibilidade, né? Obrigado, Estamos Carolina. fugindo do país, ó. Voltamos aos anos 80. Nos anos 80 todo mundo queria sair daqui, tá vendo? Olha o que tá dando. Miami, Nossa amiga Miami. ajuda, tá É anos vendo? 80, meu. Tudo. Miami, dengue. Obrigado, Florida. Carolina. Sua amiga ajuda, é muito Wesley. doida essa história, pra onde vai, né? Aí Zé cê- Armando, sugere aí pro cê- Silvio Santos fazer uma série dos anos 80, meu. Você ouve a notícia do mosquito, que teria mosquitos geneticamente modificados na Bahia. Aí vem as conspirações, a família Rockefeller vende, né, as substâncias do mosquito. Ai, gente, Olha por onde a favor, gente. né? Olha o Calma. turbilhão de coisas onde a gente Bom, mas aí, mais bombardeado, do que nunca, entra a importância do papel do jornalista, né? Sim. Nesse momento que a gente vê, porque essa história de que qualquer um produz notícia, qualquer um pode repercutir notícia. Agora, fazer a curadoria, apurar, né? Não Exato. colocar um pânico na população é o nosso papel E não aqui. acreditar É muito no que tá em Facebook, em redes sociais. Olha, Mas WhatsApp. tá difícil, Ó, viu? Eu tô amigão. meio assim, bem apavorada. Amigão, amigona, o negócio que nós temos que fazer é o seguinte: tá na nossa mão. Vamos pra Miami? Então vamos controlar aí o que tá por os focos que podem estar ao nosso redor, cada um cuidando do seu, que por enquanto é o que a gente pode fazer. Olha em que caos nós chegamos. Olha As aí. pessoas estão tendo que confiar em jornalistas. Vambora, 10h47, horário de Brasília. Daqui a pouco tem esporte aqui com o mestre Quartarolo. Fala, Quartarolo. Tudo bem? Daqui a pouco a gente entra nessa resenha aí. É zica pra presidente, né? Pelo menos ele é mais competente. Vamos em frente, 10h48, horário de Aquela Brasília. velha.
Vamos lá falar de esporte então com ele. Luiz Carlos Quartarolo tá entre nós já pra falar da estreia do Palmeiras na Libertadores, hein, Quartarolo? Pô, vi aqui River Plate, quer dizer, nem sabia, tem River Plate no Uruguai também, Quartarolo? Você sabe que esse tipo de confusão tem também. Tem também. Aliás, esse time veio da pré-Libertadores, né? E quando ia jogar com o Palmeiras, eu também me confundi. Achei que era o atual campeão, que é o argentino. Mas não. Eu devia saber, né? Mas não sabia. O River Plate é do Uruguai, de Maldonado. É onde o Palmeiras joga hoje com o seu time, que vem de uma pancada no Campeonato Paulista, mas é o time reserva. O Marcelo Oliveira muito criticado, eu acho que o Palmeiras é grande demais para ele. Aliás, grande demais para vários jogadores pés duros que tem por lá. Mas de qualquer maneira ele acertou, porque ele não escreveu o Leandro Almeida na Libertadores. Preferiu o Edu Dracena contundido. Eu também preferiria. O Leandro Almeida, eu vou falar uma coisa para você. É o Lucão do Palmeiras, né? Que coisa, né? E o Palmeiras joga hoje às 21h45 em Maldonado. Transmissão da Jovem Pan com o nosso José Manuel de Barros. Tomara que se dê bem. Grupo 2 da Libertadores. Já que eu falei do Lucão, você sabia que o São Paulo contratou um zagueiro, né? Até falei hoje no Jornal da Manhã. Chamado Maicon, é um brasileiro, jogava no Porto de Portugal. Peraí. Mas o Lugano tá no São Paulo, não tá? Veio ou não veio? O que deu aqui o negócio do Lugano? O Lugano era ruim quando era bom, imagina agora. Ruim o Lugano? Eu acho horrível, não sabe chutar bola. Você acha? É um grosso. Só que agora o cara como um grande zagueiro ali. Grande zagueiro porque corre muito, é esforçado. Agora virou moda, jogador que corre, dá pancada. Tá tudo errado, todo torcedor gosta. Eu prefiro Miranda, eu prefiro Baresi, eu prefiro Figueroa, eu prefiro jogadores desse nível. Mas você vê um cara que é convocado pra seleção uruguaia, que não é uma seleção ruim, pô, você tem que dar um média, crédito, né? Eu dou um crédito. E, aliás, ele é um grande vencedor. Eu reconheço isso. Não é? Porque pela bola que ele joga, o currículo que ele tem é muito bom, né? Porque o currículo é melhor que ele. Ele não joga nada, né? Dizem que ele veio para incentivar, porque ele motiva o elenco. Então bota ele de megafone do lado do gramado. Ai, pega lá! Bate agora! Segura! Eu acho de técnico, né? Eu acho muito fraco. Aliás, não tem condição física para jogar ainda. E, aliás, ele apoiou o Lucão, porque de ruindade ele conhece. E tá chegando o Maicon. O Maicon, sabe por que o Maicon tá vindo embora de Portugal, rapaz? Vocês acham que todo jogador é infalível, pô? Tem os seres humanos. Mas há falhas e falhas, né? E esse negócio de que o cara é novo, não tem isso. Tem nego novo muito bom e tem nego novo muito ruim. Como tem velho ruim, né? Velho bom. Competência não tem idade, amigo. E esse Maicon falhou apenas em 2 gols contra um time pequeno chamado Arouca. Deu uma lucanada lá. E agora vem jogar no São Paulo. Será que vai formar dupla com o Lucão? Tô pegando realmente muito no pé do Lucão, que é um garoto, vai completar 20 anos em março. Mas como dizia a minha avó, menino que faz menino não é mais menino, né? Então ele ganha bem, tem que ser criticado, falhou. Não é porque é garoto que não vai ser criticado, não. Mas o Lugano é ruim, porque viu? a cobrança dele mesmo, com ele, estando num time de ponta aqui, a como gente São quando Paulo, falha não é cobrado, o Tutinha vem pra cima da gente, tá certo? Eu já apertei vários botões errados, já que viu o Quartarolo. Mas nenhum pro adversário como ele fez domingo. Tô no meu encalço aqui. Agora, não, só pra aproveitar a tua presença aqui, o que você acha dos outros times? Corinthians, Grêmio, como é que esses times vão se... Vai todo mundo passar, você acha ou não? Nessa fase eu acho que passam todos os brasileiros. Depois o mata-mata, a competição é muito traiçoeira. Você joga mal um jogo fora ou dentro de casa, a pressão da torcida, aí você sente demais e pode ser eliminado por qualquer Guarani do Paraguai aí. Bom. Como São o Corinthians Lourenço. já foi. Exatamente. Mas o São Lourenço ainda é um time grande, né? Ser eliminado pelo São Lourenço, tudo bem, mas pelo Guarani do Paraguai, mas pode acontecer. Então é uma competição traiçoeira e a gente tem que avisar o público, né? Só um é campeão, hein, gente? Porque o brasileiro tem mania de achar que todo mundo pode ser campeão, né? Acho que o Grêmio é forte, o Corinthians é forte, o São Paulo a gente não sabe, não tem defesa, o Palmeiras está aí muito complicado e o Atlético Mineiro eu acho um forte time também. Falado, Quartarolo, obrigado, viu? Um abraço pra você. Vamos lá, Paulinha, você que fica dando aqui água na boca dos nossos ouvintes, dando opção de paraísos a serem visitados com preços módicos, preços muito baixos. Não, agora... Qual que é a de hoje, hein? Hoje eu não sei o que fazer, acho que eu vou sair correndo agora, porque os preços das passagens nacionais caíram demais e tem trechos a partir de R$ 76. Não é a parcela, é o total. R$ 76 a passagem. Explica melhor isso. Para trecho nacional. Só entrando lá para você conferir. Então, trechos aqui no Brasil a partir de R$ 76 são preços promocionais TAM que você só encontra na To Go Travel. Então, aproveite, acesse agora
togotravel.com.br ou ligue 0 prestadora 11 3124 0210, R$76 a passagem. Isso não é a parcela, hein? É a passagem. Vai lá, togotravel.com.br. Falado, Paulinha, boa. Vamos em frente aqui. Ô, tá tristinho? Tá mal? Tá tristonho? Tá triste, Tonholi? Não. Tá, ó. Olha aqui, se você está triste, a culpa pode ser dos seus antepassados. E não estamos falando aqui, né, de nenhuma relação freudiana. A culpa é da mãe. Né, não estamos botando a culpa na mãe, nada disso, não. Mais um dado da Data Ellen. Esse sim. Esse sim. Esse sim. O que é isso aí, Ellen? Porque a gente tem aí a única... Às vezes só resta a saída culpar os antepassados, né? É sempre bom culpar alguém, gente. Nós adoramos fazer isso, né? A culpa é sempre dos outros. Choveu, alagou, a culpa não é do lixo que eu toquei pela janela do ônibus, Eu né? falo pros meus filhos agora, ó, o prazo pra culpar pai e mãe, né? Por isso ou por aquilo, tá, ó, já expirou, viu? Pra alguns, já expirou. Agora pode você gasta pôr na tua aquele própria dinheiro lá conta. que o Ulisses falou pra ficar depois culpando você o resto da vida por todas as tristezas e amarguras. Não é culpa do seu pai nem da sua mãe, meu querido. Pode ser culpa, na verdade, dos neandertais. Isso sim. O que aconteceu? Nós, humanos, né, há 50 mil anos, saímos da África e cruzamos com neandertais. E aí, a gente acabou misturando lá o DNAzinho. O que aconteceu? Um estudo agora foi tentar mapear melhor o nosso DNA. A gente progrediu nesse mapeamento e descobrimos que muita coisa maravilhosa que a gente tem aqui na nossa genética, como doenças de pele, de sangue, sistema imunológico, depressão e vício, estão muito próximos ao que era aí o DNA dos neandertais. Então, meu querido, se você tá aí mal, não tá legal, né, tem sérios problemas aí, você pode culpar o seu Homo sapiens e a sua mulher sapiens. E por que né? a gente foi pra lá? E por que a gente foi pra lá? Não sei por quê, porque o ser humano é um eterno inquieto. Olha, sabe? O ser humano é um eterno inquieto. chegar do outro lado. Pelo mesmo motivo que o socialismo não dá certo em lugar nenhum. Isso que a... O socialismo não dá certo em lugar nenhum por causa disso também. A gente nunca se conforma, a gente sempre quer um pouquinho mais. A gente Nunca vai tá um pouco mais satisfeito. adiante, Isso né? que a Ellen tá falando, do DNA, do Neandertal, etc. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem uma nova ideologia, já não é de hoje, a dizer que tudo que a gente é DNA. tem origem nos nossos genes. Então, assim, tem um professor de Harvard chamado Richard Lewontin que contesta isso. Ele fala assim, ó, o preço da metáfora é a eterna vigilância. Qual é a nova metáfora? É dizer que o ser humano é fechado como um computador, que nossos genes são chips. Isso se chama determinismo biológico. E não é assim. Você tem estudos que mostram... professor? Nós somos sistemas abertos, como a meteorologia, como a economia. Tudo pode acontecer. A psicologia influencia o gene. As relações de cultura trabalho, influencia o nós gene. somos porosos, né? Então, por que há essa ideologia? Porque é óbvio, no futuro... as ações de biotecnologia vão estar dominando as bolsas de valores. Então há uma tendência a dizer que a culpa está nos genes. Isso se chama eugenia e não é diferente do que os nazistas faziam. Então há uma nova eugenia para dizer a culpa está num chip fechado que é o gene. Caramba. Isso é uma pouca vergonha. Olha, Tonho, a gente concorda em alguma coisa na vida, hein? Professor, Olha, fiquei você feliz. foi longe. Acidentes e percurso acontecem. Olha, você foi agora no espaço sideral, meu, e deu um rolê lá legal, hein? Foi, viajou longe. Olha, Tonho, olha, isso aí, meu, ó. Eugenia, e vários cérebros brasileiros já foram acusados de eugenia. Aquele, né, que conta histórias infantis. O Euclides da Cunha acreditava na eugenia. Ele falava assim, ó, a primeira frase dos Sertões é: o sertanejo, antes de tudo, um forte. Ele acreditava no gene E forte. o próprio porque Monteiro Lobato era moda acreditar na eugenia no começo do século XX. Ô, Tonho, deixa eu aproveitar você aqui. Ah, não, peraí, dá um tempo que a gente já volta a olha a falar. hora, Agora olha a 11 hora. horas, 1 minuto, horário de Brasília. A gente já volta aqui, tá? Fica aí. Aros, eu sei que você está ligado nessa campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, mas você sabia que é justamente em casa que começa a batalha? Eu sabia, Paulinha, por isso que em casa tá todo mundo atento aos mínimos detalhes, ralos, vasos de planta, caixa d'água, até mesmo na bandeja do ar-condicionado. Eu também. E sabe o que é que eu fiquei sabendo e descobri que é muito importante? O quê, hein? Não basta só esvaziar
o recipiente pronto. Para o serviço ser bem feito e ter a garantia de que os ovos dos mosquitos vão ser eliminados, o importante é esfregar com uma buchinha daquelas que a gente usa na cozinha, sabe, Aros? Olha só, eu não sabia disso, hein? Vou repassar essa dica. Pode repassar, e o combate ao Aedes aegypti é um dever de todos. Todos contra o Aedes aegypti, governo do estado de São Paulo. As sonoras do Viber. Perguntamos, Qual é a música que você não aguenta mais ouvir? Metralhadora tra. Aquela chiclete. Essa, a metralhadora você não aguenta Nossa, mais. não aguento mais, pô. Você Mal não- começou, já... Você fica com raiva de você mesmo, que você se pega Ai, cantando. não Você fala, acredito, não. de novo não. essa música, que saco. Aí, ó. Tem muita gente respondendo pra gente aqui pelo 56009. 1009, vamos ouvir. Hello, Eita. it's me. Olha. Jesus Christ. Gente, aqui é Neide de Dublin e a música que eu realmente não aguento ouvir mais é a Adele. Essa música gruda na mente e não sai nunca mais. Verdade. E aqui a gente É escuta ela a cada 5 Apoiada. minutos. Tá um sufoco. Não aguento mais, Adele. Give me a break. Vamos Amor, dar você pra tá essa enganando metralhadora. muito bem, ouve lá. Priscila, de Minas Gerais, é a música que não sai da minha cabeça, é... Ó, quem é essa? Sorry. Mesma do Viga, Justin. Ah, o Justin. Sorry. E agora, só de pensar que eu cantei essa música, eu vou ficar a tarde toda... E eu não aguento mais, o Justin mandou muito bem, a gente não gosta de Justin, mas essa música... Não dá. Coitado de quem ficar do lado dela o É dia assim todo. mesmo. Pior é que essa praga, música hein? pega mesmo. Rogou uma praga. Até quem não gosta se pega cantando. Olá pessoal do Morning Show, bom dia. Opa, é o Marcos beleza. Maceió, Alagoas. Ô, A Marcos. música mais chata do mundo que eu não aguento mais ouvir. Qual é que é? Troco de rádio, ela tá tocando, chega a jogar o telefone fora. Calma. De tanto que eu escuto é a Hello da Adele. Ai, Adele. Dois Muito, muito chata, cara. Não Chata, aguento mais ouvir. Você acha? Hello, it's It's me. me. Alô. Olá, Morning Show, bom dia. Sou a Aline, falo de Jandira, São Paulo. Eu não estou suportando ouvir essa música da metralhadora, por Deus. Também. Não aguento mais. Tem uma vizinha aqui do lado que toca 5 ou 6 vezes essa música. Sim, acabou, repete de novo. Pelo amor de Deus, não suporto mais. Muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau. A Aline participando, o pessoal participando. Pode cantar também a sua música, 56009 1009. Você manda sua mensagem de voz aqui pro nosso Viber e canta. Canta aquela música que gruda na sua cabeça, você não aguenta mais, mas sem perceber você tá lá cantarolando, né? Soltando o gogó e fica com raiva de você mesmo por fazer isso. Aliás, olha, a gente tá falando de música, vamos falar de música boa agora, né? Vamos falar de música boa, premiada, né? Valores culturais brasileiros, talentos brasileiros premiados, né? No Grammy, inclusive. Estamos aqui na linha com a pianista Eliane Elias. Bom dia, Eliane. Bom dia. Olha, um prazer falar com você. Antes de mais nada, parabéns. Acho que... Quantos prêmios já, Eliane? 7. 7, só isso, né? Modesta. Não, mas 7 indicações, né? Aham. Agora, isso aqui é a primeira vez que eu ganhei. primeira vez que isso. você- Tive 7 indicações. E como foi a tua emoção ao receber Ai, isso? O foi que passou muita. pela tua cabeça? Foi muita. Fiquei tão feliz, eu não posso nem contar. Eu estava aqui em São Paulo, porque eu estou preparando um disco novo, e então minha filha foi para lá e tal, e ela estava mandando WhatsApp para mim e tudo mais, e eu sem notícias, de repente, porque lá ela sabia um pouquinho mais cedo que a gente soube aqui, né? E aí passou um pouco, toca o telefone, mãe, você não tá pegando vídeo? Eu falei, que vídeo? Mãe, você ganhou! Foi muito bacana, fiquei muito emocionada, porque é um reconhecimento muito grande, né, na carreira da gente. Eu sou uma pessoa que vocês devem saber, eu estou fora do Brasil quase há 35 anos, e é uma coisa muito... Um Grammy é uma coisa muito competitiva, vocês imaginam, quantidade de artistas, né, que competem a isso. Então eu estou muito, muito feliz, estou muito orgulhosa, e estou especialmente orgulhosa por ser o Made in Brazil, porque o Made in Brazil foi o primeiro disco da minha carreira que eu vim fazer aqui no Brasil. Não é? Ô, Eliane, é curioso, né? Você fala, tá há muito tempo fora do Brasil e ganhar um prêmio, ser escolhida ganhando um prêmio importante como esse, num país onde a profusão de músicos com qualidade técnica, tocando um gênero próprio da cultura deles. Quer dizer, o prêmio ganha um valor e uma dimensão, imagino eu, para você, maior ainda em função disso, né? Claro, claro.
Quantos são os pianistas, célebres pianistas, né, norte-americanos, latinos mesmo, que competem nessa categoria? Nossa, mas uma quantidade. Mesmo comigo tinha vários, né? Tinha vários competindo. Então é uma coisa maravilhosa. Eu estou muito feliz. Eu tive várias, como eu falei para você, tive indicações. Eu tive uma, por exemplo, que era um dueto, eu e o Herbie Hancock, e eu recebi a indicação de melhor solo de jazz. Quer dizer, coisas assim, mas não ganhei, né? Ô, Eliane, teu reconhecimento, já, obviamente não é de hoje. Eu lembro uma coisa que me deu muita inveja de você, entre outras, que logo quando acabou o The Police, o guitarrista Andy Summers, ele compôs um disco chamado World Gone Strange. E você toca piano com ele, uns acordes maravilhosos que parecem uma nova. Vocês reescreveram a bossa nova. Como é que foi você encontrar o Andy Summers? Olha, foi aquela coisa, por exemplo, olha, o Andy Summers me chamou porque gostava já do meu trabalho e queria que eu tocasse no disco dele. Eu fui e fiz as coisas com ele e foi muito bacana, né? Depois disso teve o Sting, eu fiz coisas com o Sting, a gente fez shows juntos. E então, não só eu fiquei na coisa do jazz, mas aqui e ali eu dei uma passadinha para outro lado também. O que você acha que você tem tanto pianista bom aí? Qual a tua pegada que deu, digamos, um plus a mais para você ser tão reconhecido? O que você leva de pitadinha de Brasil pro teu piano? Olha, isso é uma coisa difícil para eu ser a pessoa para dizer a você, tá? Mas uma coisa eu digo aqui às pessoas, quando eu... Porque eu tenho a minha... Como é que eu vou dizer? A minha forma musical, sendo brasileira, eu tenho as raízes brasileiras, apesar de ter realmente me tornado uma jazzista desde criança, porque eu escutei mais jazz em casa do que uma criança americana, então eu cresci com jazz. E a música clássica, então a parte técnica, por exemplo, do piano, eu não tenho dificuldade nenhuma, quer dizer, o piano é a continuação do meu corpo, da minha alma, o que eu quiser expressar tecnicamente não tem problema, então é ligado com o coração, entendeu? Então eu acho que as pessoas sentem isso e existe essa coisa de claro que eu levo a nossa cultura, a nossa raiz no meu coração, que é a beleza que a nossa música tem, e entende, os nossos ritmos, a nossa música, especialmente na época que eu cresci, que tinha bossa nova, MPB, a coisa estava acontecendo, pegando fogo de coisas lindas. Então, isso carrego comigo e, juntamente, o jazz, que eu sou uma pessoa que você sabe que eu fui aceita num meio jazzístico masculino, negro, americano, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, com 21 anos, eu estava já contratada pela Blue Note, fazendo os discos. Eu digo a você que eu viajo 220 dias por ano, todo ano estou fazendo, pelo mundo inteiro, levo a música, levo a nossa música também. Tem shows que são só brasileiros, mas eu sempre nos shows eu incorporo alguma coisa nossa, com o nosso ritmo, com o Brasil. E eu não sei, aí eu não posso te responder mais que isso. O resto eu não sei porquê, não sei te explicar. tá no sangue, né, também, né? Não tem muita explicação. Vai junto com a tua cultura. Eu sempre tive uma maneira diferente desde criança. Isso eu conto uma história bonitinha para vocês. Que ontem minha mãe ficou emocionada e estava conversando comigo. E a gente conversou um pouco. Ela falou, mas eu já sabia do seu talento com idade de 7 anos. Ela sabia, pois eu ia para uma professora clássica e eu fiquei meio traumatizada, porque a professora, toda vez que eu tocava o mesmo exercício que as outras crianças tocavam, a professora chorava. E eu falava, mamãe, por que ela chora? Eu não quero ir mais. Não, eles me explicaram porque você tem uma maneira de fazer que é diferente. Quer dizer, era uma coisa que até numa partiturazinha escrita, quando fazia já tinha uma forma diferente. E logo após isso, eu fiquei enlouquecida com jazz e eu fui abençoada com uma coisa que eu escuto a música e eu vejo como se fosse já uma partitura inteira, eu escuto tudo. Então eu sentava assim do lado da vitrolinha e ficava escrevendo todas as notas, eu fazia transcrições dos jazzistas, dos grandes pianistas de jazz e tocava já com os discos e desenvolvi também a linguagem jazzística de uma forma. Então o talento o talento é de Deus, né? Deus é que dá pra gente e eu tô aqui sempre tentando honrar o que eu recebi e continuar a minha missão aqui, que é levar música para as pessoas, levar alegria para as pessoas nos shows e amenizar um pouco as coisas da vida que todo mundo passa. Legal, Eliane. Olha, parabéns para você pelo prêmio. Eliane Elias conversando com a gente aqui no Morning Show. Mais sucesso sempre para você e continue nos
brindando com essa música sublime que você faz. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia pra você. Pra você também, obrigada. Agora, 11 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Olha, Paula, eu quero falar com você porque saiu o elenco do novo gente, Star não, Wars. gente, aí. mais um, não. E aí? Para, E aí? Foi legal. Gostou do Tá esperando pra o próximo. caramba. O Del Toro acho que é o Você grande. viu que legal? Né? Não, todos são bem legais. O Benício Del Toro, então, tá confirmado, né? Olha. Integrante do elenco, a gente não sabe fazendo o quê. E acho que só vai saber mesmo quando chegar bem perto da estreia, que tá prevista para 15 de dezembro de 2017. Outra pessoa que também agora entra pro elenco, a Laura Dern, que é bem legal, né? É uma atriz que fez aí papéis muito bacanas. E entra aí pro elenco. E aí tem uma outra pessoa, uma outra menina, que também tá confirmada no elenco e que, enfim, se eu falar o nome aqui, vocês não vão saber quem é. Mas quem curte vídeo de internet vai saber quem é a Kelly Marie Tran. Ela faz muitos vídeos daquele College Humor, que é umas brincadeirinhas, umas sátiras que tem um site de humor. Ela fez muitos desses vídeos. Então, em vários ficaram bem famosos na internet, tipo I'm So Broke e outros, ela participa. Então, essas 3 pessoas estão confirmadas no elenco. O filme, ontem, eles lançaram um vídeo de início da produção. Então, quer dizer, eles começaram a filmar, já tem as primeiras cenas aí do novo diretor frente às câmeras, que vai ser esse cara que chama Rian Johnson. Ele não tem nenhum grande filme aí na sua... Ele já dirigiu episódio de série, de Breaking Bad, tipo assim, não tem nenhum filmaço que a gente pode dizer, olha, ele dirigiu isso. O último, de 2012, foi Looper, que eu não sei se vocês assistiram. Aliás, acho que muita gente, acabou não assistindo esse filme, que é com o Joseph Gordon-Levitt. Então, vai ser uma experiência diferente. E uma das coisas que mais me deixou intrigada até agora, Edgar, surgiu uns boatos aí de que o cara tava cogitando filmar no espaço de verdade. Demais, hein? Isso seria... Aí sim. Muito melhor que o Benício Del Toro, digamos assim. Eu acho que seria a grande estrela do próximo Star Wars. Lembrando que, claro, o elenco desse último filme também tá confirmado. Então, a Daisy Ridley segue, John Boyega, a Lupita Nyong'o, Adam Driver, Oscar Isaac. Tá todo mundo confirmado também para essa continuação. Então, 2017, dezembro de 2017. Só dando uma parte aqui para quem curte cinema e foi assistir Deadpool, né? A gente falou bastante sobre esse herói, que é um anti-herói, enfim. O Rubens falou muito bem do filme, o Rubens Evald Filho, que teve aqui ontem. Falou que é um filme bem legal e parece que as pessoas realmente foram aos cinemas conferir. No Brasil, o filme teve uma abertura incrível, levou quase 2 milhões de espectadores aos cinemas. Foi muito legal. Bateu os 10 mandamentos. O que é? Ih, mexeu com o Zé Bateu Armando agora, hein? Não tem, eu não sou produtor dos 10 mandamentos. Tá? Ó, todo mundo ficou pra trás. O Regresso, do Leonardo DiCaprio, Um Suburbano Sortudo, a comédia brasileira aí que abriu, A Quinta Onda, a Garota Dinamarquesa, Brooklyn, todo mundo pra trás, e na frente ficou mesmo Deadpool, que lá pelos Estados Unidos fez uma estreia maravilhosa, muito acima do que a Fox esperava. Eles arrecadaram 135 milhões de dólares em 3 dias, o que é demais, sendo que é um filme, Edgar, que é rated, né? Só acima de 16 anos, o que já limita um pouco o tipo de pessoa que pode ir ao cinema, tirando as crianças, né? Excluindo as crianças. Então foi uma ótima abertura. Deadpool já ganhou a confirmação da parte 2. Ryan Reynolds, parabéns a você, querido. Você voltou ao jogo agora. Todo mundo pode gostar de você novamente. É isso. Hein? Que isso? Tô colocando um trecho aqui do Eagles of Death Metal pra Ellen comentar, porque o Jesse Hughes, vocalista da banda, né, depois, enfim... Babaca. Depois de ter passado por aquele episódio traumatizante na boate Bataclan, quando em pleno show do Eagles of Death Metal os terroristas entraram metralhando todo mundo, ele agora saiu com a afirmação defendendo, né, o armamento da população. Na verdade, ele já era um militante de que a população pudesse andar armada, e aí ele deu uma entrevista no canal francês. Eles estão fazendo um outro show na França hoje, e ele deu uma entrevista no canal francês ontem, dizendo que aquele tipo de atentado terrorista talvez não tivesse ocorrido caso a França não tivesse restrições aí para a população andar armada. E ele acredita que todo cidadão deveria sim ter o direito de andar armado
para poder se defender. É engraçado, pelo o que mesmo ele motivo diz. eu defendo aqui a ideia de que se todo mundo tivesse uma arma, a carnificina seria Gente, maior, a né? pior coisa, porque assim, o homem armado volta a ser criança. Ele acha que ele tem um poder que ele não tem. Ele cria um poder que ele não tem. É um absurdo. Eu sou radicalmente contra o armamento da população. Mas ele saiu em defesa, depois de ser, né, tá lá naquele terror, ele saiu em defesa do armamento da população. Ô, olha, você que é um homem que anda armado? Não, mas olha, já tive uma arma, já saquei. Que medo. E vou Você já confessar teve uma que... arma, Olha, já teve que usar? tirou do country e não atirou, você sabe não. o que é na lei dos bandidos. Foi assim, eu vou resumir. É. Isso é 1990, a prefeita Erundina tinha achado aquela tumba de perus lá onde os guerrilheiros... Eu fui fazer uma reportagem pela Folha e eu peguei uma infecção na boca, caiu a caneta na cova, uma coisa assim. Eu fui manchete de Notícias Populares com o seguinte título: Maldição da tumba ataca repórter. Mordeu caneta com uruca e ficou podre. Quem escreveu essa manchete foi o diretor do Fantástico, Álvaro Pereira Júnior. Bom... Aí eu tive aquele problema e eu tava no dentista me curando, gengivite, aquelas coisas lá. Aí onde eu ligo pra casa, minha ex-mulher tava chorando que tinham apedrejado o nosso apartamento, os vizinhos, falando Romeu Tumba, porque eu tinha saído na manchete. Aí eu cheguei lá, ela tava ferida. E eu tinha uma velha arma, que era do meu avô, um Colt. E eu nunca tinha pego uma arma na vida, eu vi ela ferida, aqueles caras na porta, isso aqui no bairro do Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Aí, eu fiz a bobagem de sair na rua com a arma na mão. Quando você saca uma arma, você tem que atirar, senão o cara vem pra cima de você, ele toma a arma Então, o que eu fiz? Eu dei um teco pro alto, saiu todo mundo correndo. Você tá rindo, Tiro mas pro alto. Eu também, aí o que eu fiz, eu fui na Você delegacia. acha isso bonito? É o banditismo. Não, tô falando o contrário, Zé Armando. Eu dei um teco pro alto, saiu todo mundo correndo, eu também saí correndo de mim mesmo. Aí fui ali no Jogou no 36 DP, entreguei a arma, levei um advogado, falei, legítima defesa, blá blá blá. Não pode ter arma, porque sacou, véi. Tem que atirar. Então, esquece arma. Deixa pra lá. Vamos fechar aqui, Zé. Tem essa história que eu quero tratar com você. Você viu o nosso convidado aqui, o coronel da ABIN, teve com a gente no Morning Show, tem acho que umas 3 semanas, talvez. Ele foi convocado para depor na Lava Jato. Ele que falou aqui com a gente no Morning Show. Eu fui procurado ontem por um dos assessores da Lava Jato, dizendo, querendo os contatos do coronel, porque... O André Soares. O coronel André Soares, que era da presidência da República, e que falou aqui no Morning Show, entre outras, como um cara que o Bin Laden mandou explodir em Minas Gerais, aquela coisa toda. Vocês veem na página. É autor do livro A Caixa Preta da ABIN. Ele denunciou aqui no Morning Show que procuradores da Lava Jato estavam sendo grampeados pela comunidade de informações para vazar supostamente coisas para o governo se vacinar. Ele falou isso no ar, não estamos especulando. Então ele foi oficialmente convocado e ele já tinha pedido aqui no ar, ele falou para nós, eu quero ir depor, denunciar que os procuradores da Lava Jato estão sendo grampeados. Então, portanto, isso aí, Morning Show também é cidadania. Ô Zé, vamos lá, antes de ir embora, vamos falar dessa... vai ter ou não vai ter? A segunda parte, Zé. Vai ter o compacto dos 10 mandamentos, mas vai ter a segunda parte dos 10 mandamentos. O problema é que ainda não começou a produção da segunda parte da novela. A Record vai ter que usar mais uma reprise. E a próxima, em março, é Sansão e Dalila, que já foi reprisada uma vez, estreou em 2011, 2013 foi reprisada, será reprisada novamente. A Record acha que assim continua com a audiência quente, esperando a segunda parte dos 10 mandamentos e depois a Terra Prometida. O problema é que a novela ainda não está em produção, terão que usar talvez mais uma reprise. Sansão e Dalila dá ali março, um pouquinho de abril, depois disso precisa de uma outra reprise. Falado, Zé. Vamos aqui, ó. Ganhadora de hoje do nosso Viber, a Priscila de Minas, falou da música do Justin Bieber, cantou um trecho pra gente, acompanhada pela Paulinha, e leva o nosso kit do Morning Show com a caneca e a camiseta. Obrigado a todo mundo que participou interagindo nessa edição do Morning Show. É isso, gente. Acabou por hoje. Tchau, Paulinha. Tchau. Tchau, Ellen. Tchau. Falou, Zé. Valeu, até mais. Falou, Tonhão ali. Triplex. Tá, até mais. Amanhã, a partir das 10, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.
Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.